Quando que ocorre a instalação de um quadro de anemia ferropênica? Antecipadamente à queda da hemoglobina, outros marcadores laboratoriais já denunciam que existe um balanço de ferro negativo. Dentre os biomarcadores, você tem a ferritina, que é o biomarcador de estoque de ferro, de depósito de ferro do organismo. A transferrina, que é o marcador de transporte de ferro no nosso corpo. E o ferro sérico, que é a forma biologicamente ativa então desse íon no nosso corpo. Então, antes de haver essa redução dos níveis de hemoglobina, a primeira alteração que ocorre é a redução dos estoques de ferro na forma de ferritina. Posteriormente, ocorre uma elevação da capacidade e também da atividade da transferrina em captar mais átomos de ferro da nossa dieta. Ao mesmo tempo, na sequência, uma redução dos níveis de ferro sérico para só aí haver então o processo de redução da hemoglobina. Então isso significa dizer que antecipadamente a essa queda da hemoglobina ocorre meses antes a depleção dos estoques e da forma biologicamente ativa. Meu nome é Luciano, sou professor universitário, mestre e doutor em bioquímica, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre anemia ferropênica. Uma das questões que se aborda muito é a questão epidemiológica, que dá para se dizer que quase que 4 de cada 5 casos de anemia é por falta de ferro, mas isso não significa que qualquer tipo de anemia deva ser tratada com ferro. Um exemplo de diagnóstico diferencial da anemia ferropênica é a anemia da doença crônica. Essa é uma condição que, como o próprio nome está dizendo, está relacionada a quadros inflamatórios infecciosos e malignos crônicos, né? Que inclui, por exemplo, a artrite reumatoide, lúpus eritematoso, poliartrite nodosa, colagenoses em geral, neoplasias, leucemias. Então, todas essas condições clínicas provocam aquilo que a gente chama, né? Então, laboratorialmente, de anemia da doença crônica. Uma das características dessa doença é que vai ocorrer, né, junto com a queda da hemoglobina, uma redução do ferro sérico, mas com os níveis de ferritina normais ou elevados. Isso se dá pelo fato de que a fisiopatologia dessa condição se dá por diminuição da meia-vida das hemácias por captação por macrófagos, preocupação do organismo, né, na síntese de proteínas de fase aguda em detrimento da produção de hemoglobina, onde a gente pode inclusive dizer que a própria ferritina é uma proteína de fase aguda, aumentada em processos inflamatórios, e que isso acaba se tornando um diagnóstico diferencial, então, quando comparado com a anemia da ferropênica. Lógico que nesse caso também inclui também uma doença de base, né, que justificaria então o quadro crônico. A segunda condição que é importante fazer o diagnóstico diferencial é de uma hemoglobinopatia chamada de talassemia. A talassemia ela acomete principalmente descendentes do norte da África e sul do Mediterrâneo, em particular descendentes de italianos, onde o Rio Grande do Sul ele é reconhecidamente uma população que tem uma grande número de pessoas, né, descendente dessa etnia. Com relação a isso, nós não temos ainda estudos confiáveis com relação ao traço talassêmico, que é a forma heterozigótica dessa doença, que normalmente provoca uma anemia silenciosa, mas que ela é caracterizada por microcitose com eritrocitose. Então, aí reside uma questão bastante diferencial da anemia ferropriva, porque na talassemia ocorre uma eritropoiese compensatória e é por isso que resulta então num aumento da contagem de eritrócitos. Junto a isso, uma má utilização do ferro sérico, fazendo com que o paciente talassêmico apresente então níveis elevados de ferritina, ferro sérico, combinado a uma anemia microcítica com eritrocitose. É o que caracteriza o quadro. Essa particularidade de diagnóstico diferencial serve principalmente como orientação genética, justamente para evitar quadros de homozigose que levam a um quadro de doença anêmica mais elevada.
A suplementação inadequada de ferro, bem como essas condições que elevam os níveis de ferro sérico, elas são de particular interesse pelo fato de que o ferro ele é um metal de transição e, como tal, ele pode induzir a chamada reação de Fenton, que é onde promove a degradação e conversão de peróxido de hidrogênio em radical hidroxil. Esse radical hidroxil ele tem um potencial de dano extremamente alto. Isso provoca, por exemplo, lipoperoxidação de membranas, o que justificaria, por exemplo, os quadros de hemólise que acompanham o indivíduo com talassemia. É por essa razão que a suplementação de ferro ela deve ser analisada com parcimônia, justamente em combinação com biomarcadores do metabolismo do ferro. Gostando do vídeo, curta, comente aí e fique ligado nas minhas redes sociais que eu mantenho novidades, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.